dia, terceiro ano, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a professora Juliana Nadeu e hoje nós vamos ter a nossa aula de matemática lá do Aprender Sempre, volume 3. E quem vai me ajudar nessa aula para ficar mais especial ainda é a professora Vivi. Obrigada, professora Ju. Bom dia, terceiro ano, quarta-feira, dia da gente estudar juntinhos matemática com a professora Ju. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, professores. Bom dia para você que está aí do ladinho dos nossos pequenos. Boa aula, professora. Obrigada. Olha só, então, nessa semana aqui no Centro de Mídias, nós estamos desenvolvendo a sequência didática 2 do Aprender Sempre, volume 3, tá bom? Nessa semana, a gente vai dar exclusividade para matemática. Então, vão ser 10 aulas grudadinhas assim, 2 aulas ontem, 2 aulas hoje e amanhã mais 3 aulas e depois mais 3 aulas, para a gente dar exclusividade para matemática e o desenvolvimento do Aprender Sempre, volume 3, tá bom? Na semana que vem, vamos dar exclusividade para a língua portuguesa, tá? Ontem nós tivemos a aula 1 e 2. Hoje nós vamos ter a aula 3 e daqui a pouco, depois do intervalo, a aula 4, tá bom? Para os alunos, vocês já devem ter separado o material para realizar as atividades. Se você já tem o material do Aprender Sempre, pode utilizar ele tranquilamente. Se você ainda não tem, porque não pegou na escola ou algum motivo aí, pode usar o caderno para fazer atividade que dá tranquilo, tá bom? Então, caderno, lápis, borracha e o material do Aprender Sempre para desenvolver as atividades aqui. Professores e professoras, as atividades do Aprender Sempre foram concebidas para um trabalho presencial na escola. Como a gente sabe que ainda tem crianças que não voltaram para o presencial, então, aqui no Centro de Mídias, a gente vai trabalhar as atividades do Aprender Sempre com algumas pequenas adequações aí para a nossa realidade de 30 minutos de aula aqui na televisão, tá bom? A comunicação de vocês, alunos, vai ser direta com o professor pelo chat do ano e da turma. E os professores, que já fazem isso brilhantemente, desde que nós tivemos essa mudança no aplicativo, vão trazer aqui no chat com a gente as contribuições de vocês, as suas dúvidas, né? Então, professores, estimulem os alunos a participarem no chat por ano e turma. Se vocês não conseguirem realizar a atividade junto comigo aqui, não tem problema. A aula fica gravada no repositório de vídeos do Centro de Mídias, no YouTube e no Facebook, tá bom? Então, vamos para a habilidade da aula 3, tá bom? Nós vamos trabalhar a EF03MA24, que é resolver e elaborar situações-problema que envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. Muito bem. Agora, professora Vivi, Olá. Eu não sei se eles estão lembrados que ontem a gente começou falando de 4 crianças nessas atividades. São o Emerson, a Maria Cecília, a Eliane e a Grace, que passam todos os dias, depois das atividades no Centro de Mídias, eles dão uma passadinha na casa dos avós para contar como foram as atividades, fazer leituras, ajudar aí nas tarefas, algumas tarefas de casa. E os avós não deixam por menos, eles sempre dão os desafios matemáticos aí para essa turminha resolver. E nas aulas que a gente vai tendo, nós vamos resolver, junto com essa turminha, alguns desafios matemáticos, tudo bem? E hoje o desafio é do Emerson. E ele abriu lá o cofrinho dele e encontrou algumas moedas do sistema monetário brasileiro. Só que antes da gente ver as moedas que o Emerson tinha lá no cofrinho, vamos relembrar as moedas que a gente utiliza aí para fazer compras. Circula aí no nosso dia a dia, né? Isso mesmo. Nós temos essa moeda aqui, professora. Qual que é essa moeda? Olha lá, turminha. Podem falar, não precisa escrever. Pode falar aí que a gente escuta daqui. Moeda de R$1. Muito bem, então essa moeda é a de R$1. Todo mundo já viu essa moeda, né? Sim. Ela tem 2 cores, ela é a maiorzinha. Até porque criança adora falar, né? Vô, mãe, pai, me dá R$1. Exatamente. Né? Se eu ganhasse R$1 para cada vez que eu escuto me dá R$1, eu só teria R$1. Essa moeda aqui, ó,
quanto ela vale, professora Vivi? Ah, esta é a moeda de 50 centavos. Muito bem, a moeda de 50 centavos é uma parte de R$1. Isso, ela vale metade. menos do que R$1. Sim. Vale quanto, mais ou menos? Metade, né? Metade de R$1. Muito bem. Nós temos a moeda de 25 centavos. Ela também é grande, douradinha, né? Quanto que ela vale, Pro Vivi? Olha, 25 centavos, né? Ela vale 1/4 da de R$1, né? Metade Isso aí. da de 50 centavos. Então, a moeda de 25 centavos vale metade da moeda de 50 centavos. Ou 1/4 da moeda de R$1 Isso. no valor. É só para vocês relembrarem, tá bom? Porque eles já conhecem, Porque vocês eles já são conhecem, muito bons já em utilizam. trabalhar com o sistema monetário. Isso. Nós temos essa moeda aqui, que é a de 10 centavos. E ela vale 1/5 da moeda de 50 centavos. Então, se a gente juntar 5 moedas de 10 centavos, nós conseguimos formar 50 centavos, certo? Isso. E temos aqui a moeda de 5 centavos, Que é a metade de 10 que é a centavos. metade de 10 centavos. Muito bem. Está faltando uma moeda aqui, professora, que eu não coloquei, foi de propósito. Eu quero ver se os alunos se lembram dessa moeda Ai, que está ai, faltando aqui. Ai deles se eles não lembrarem, Ju, porque no último momento que a gente esteve junto, estudando matemática, a gente conversou sobre essa moeda. Isso aí. E aí, turminha? Qual que é a moeda que está faltando aqui? Será que os alunos sabem? Sim, olha o Olha o Kelvin. 1 centavo. 1 centavo. Nós temos também a moeda de 1 centavo. Ela não é mais fabricada pela Casa da Moeda, porque o valor, né, o custo de produção da moeda de 1 centavo estava ficando muito caro. Mas ainda existem algumas moedas de 1 centavo circulando aí pelo mercado. Então, Elas têm valor ainda, elas né? têm valor, elas valem 1 centavo. Mas o preço de custo para produzir a moeda, comprar o metal, Mandar fazer a prensa. moldar o metal estava ficando muito caro. Então, ela parou de ser fabricada, mas ainda circula no mercado, tudo bem? Mas isso era só para a gente relembrar os valores das moedas que a gente tem. E agora vamos ver o cofre do Emerson, olha só. O Emerson tinha um cofrinho e ele juntou algumas moedas. E aí, num dia, ele levou lá na casa do avô dele para compartilhar com os primos. Compartilhar não, mostrar as moedas. Porque, né, compartilhar dinheiro... Vai dar dinheiro. Nem sempre, né? Então, ele levou essas moedas aí para mostrar para os primos e gostaria de trocá-las por cédulas de R$2. Ele não quer mais ficar com moedas, ele quer notas, Não, ele quer ninguém- cédulas. As pessoas não gostam muito de moeda, porque pesa, né? Moeda só pro cofrinho. Eu adoro moedas. Quem quiser me dar moeda, quem quiser compartilhar moeda comigo, não tem problema. Olha só, quantas moedas o Emerson juntou? Vocês conseguem contar, crianças? Quantas moedas o Emerson juntou? É a quantidade de moedas, tá? Isso. Literalmente. Quantas moedas vocês estão vendo? A professora Clara diz que gosta de moedas também. É nós, professora. Olha só. Vamos contar aqui a quantidade de moedas que o Emerson juntou, tá bom? Então, eu vou passar a caneta embaixo de cada moeda e vocês contam junto comigo, tá bom? Não tem problema, pode falar, não precisa escrever. Só fala aí, contar. tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, ele juntou 13 moedas, tá bom? Quantas moedas de R$1 será que foram, professora Vivi? Olha, tá fácil ali. Ele juntou 13 moedas ao todo. Olhando só Isso. para de R$1, ele tem 6 moedas de Isso R$1. mesmo, ó. Vou circular aqui as moedas de R$1 6 para vocês moedas. verem que tem 6 moedas de R$1. E de 50 centavos, Pro Vivi? 5 moedas de 50 Vou centavos. circular as de 50 centavos para vocês verem só as de 50 centavos. 5 moedas de 50 centavos e 2. 2 moedas de 25 centavos.
Muito bem. Então, a gente já conseguiu verificar quais moedas e quantas moedas o Emerson juntou. Sim. Mas lembra lá da proposta? Ele quer trocar por cédulas de R$2. Então, vamos pensar devagar aqui. Quantos reais o Emerson juntou? Ah, importante. Será que as crianças conseguem escrever aí para a professora quantos reais o Emerson juntou? Isso, agora a gente tem que olhar para os valores, das moedas. A Veronilda disse R$9. R$9, será? Juntou R$9. 13 moedas mais R$9. Vamos contar então? Vamos fazer assim. Será que a Pro acertou? Que aí tem R$13, R$9? Vamos ver. Vamos lá, turminha. Aqui a gente vai contar primeiro as moedas de R$1 e escrever o valor dela aqui embaixo, tá bom? Uhum. Então, são 6 moedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 moedas de R$1. Então, são R$6. E aí, lembra que a gente falou das moedas de 50 centavos? Quantas moedas de 50 centavos eu preciso para formar R$1? Será que os alunos sabem me dizer? Com certeza. 2 moedas de 50 centavos equivalem a R$1. Então, eu vou agrupar as moedas de 50 centavos aqui para a gente contar já direto R$1. Pode ser? Pode ser, mais fácil. Então, vamos lá. Aqui temos... Opa, peraí, a Pro vai fazer um negócio que não vai dar muito certo aqui. Olha lá. Aqui temos R$1. Aqui temos o outro R$2. Então, tem R$2,50. Tem mais uma moeda de 50 centavos aqui. E agora, Pro Vivi, o que eu faço? Ah, se eu sou você, professora, eu junto essa moeda de 50 centavos com as duas de 25, que também equivale a 50 centavos. Ah, então, 2 moedas de 25 centavos juntas formam 50 centavos. Então, eu vou circular as 2 moedas de 25 centavos para formar 50 centavos. Certo? Certo. E daí eu vou juntar essas moedas todas aqui. Formar R$1. Formar R$1. Certo? Certo. Então, eu tinha R$6 de moedas de R$1, R$2 de moedas de 50 centavos. Mais R$1. E mais R$1 juntando uma moeda de 50 centavos e 2 de 25. Agora Quantos sim. reais o Emerson juntou, pessoal? R$9. R$9, muito bem. As professoras são rápidas, mas eu acho que os alunos são mais, né? Ah, com certeza eles conseguiram observar que eram R$9. Bem rapidinho, só de bater o olho. Então, o Emerson juntou R$9. Estão acompanhando? Estão conseguindo anotar aí no seu caderno ou no material? Se não conseguirem, não tem problema, retoma a aula depois no repositório de vídeos, tudo bem? Sim. Ou vai lendo e resolvendo a atividade aí, porque só participar aqui já te ajuda a resolver a atividade lá no caderno, tá bom? Sim. Muito bem. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Quantas cédulas de R$2 o Emerson vai receber nessa troca? R$9 ele vai ter que trocar por cédulas de R$2. Ah. Como? Eu tenho uma estratégia, Ju. Você tem uma estratégia? Vamos ver se as crianças têm uma estratégia parecida. Coloquem aí no chat para mim que estratégias eu posso utilizar para fazer a troca das moedas do Emerson por cédulas de R$2. Vamos ver? Vamos lá? Olha, já estão falando. Disse que são 5 cédulas de R$2. Vamos pensar? 5 cédulas, mas a gente só tem R$9, né? Só tem R$9. Olha lá. Estão falando 5, 4. Que estratégia, vamos colocar aí qual a estratégia que o Emerson ou vocês podem utilizar para a gente chegar à conclusão da quantidade de cédulas de R$2. Não vale só colocar a resposta, tem que falar que jeito você pensou, tá bom? Vamos ver? Vamos ver, turminha. Como vocês pensaram? Ah, vamos lá. Ó, olha, o Kelvin já está na terceira pergunta.
ele falou que pode juntar 2 moedas de R$1 e trocar por uma cédula. Ah, então olha só. Se eu juntar duas moedas de R$1, é igual, eu vou ter R$2. Ficou fácil agora, né, Pro? Ah, com a de R$1 tá fácil. Isso, agora eu quero ver se eles conseguem fazer lá no caderno. Vamos lá, turminha. Quantas cédulas de R$2 vocês vão conseguir só trocando as moedas de R$1? Vamos só pensar nas moedas de R$1. Isso. Tá bom? Nós já temos uma cédula de R$2. A Pro Alessandra falou que a gente pode ir somando até chegar o mais próximo. Isso aí, Pro. Mas a gente pode pensar, ó lá. Juntou 2 moedas de R$1 e 4 moedas de 50 centavos. Também. Então, olha só. Aqui eu tenho R$2, juntando 2 moedas de R$1. Isso, já tem uma nota. Certo? Eu vou fazer um agrupamento diferente para não ficar muito bagunçado aqui, tá? Tá. Ó, aqui eu tenho 2 moedas de R$1, certo? Isso. Que dá R$2. Uma cédula. Uma cédula. Aqui eu tenho outras 2 moedas de R$1, que vai dar a segunda cédula de R$2. E aqui eu tenho mais 2 moedas de R$1, que vai dar a terceira cédula de R$2. Até aí foi fácil. Isso, já temos 3 notas, 3 cédulas de R$2. Isso aí, então 3 cédulas de R$2 com moedas de R$1, a gente já conseguiu formar. Agora, com as moedas de 50 centavos, o que a gente pode fazer? Eu não vou precisar de 2, eu vou precisar de 4. É, mas eu posso juntar, primeiro formar R$1 e depois formar R$2. Isso. Que tal? Vamos fazer assim? Primeiro vamos juntar e formar R$1 com a moeda de 50 centavos. Para isso eu preciso de 2 moedas. Eu vou circular de verde para vocês não se confundirem aí, que a professora se confunde aqui. R$1, R$2. Aqui tem R$2 e a gente já tinha visto, outro real, que aqui, para fazer mais R$1, eu preciso juntar as 3 moedas, certo? Certo. Agora eu posso juntar. Tem R$1, R$2, R$3. Eu posso juntar para fazer as cédulas de R$2. Tudo bem? Então eu vou juntar essas daqui, ó. Essas 4 moedas aqui da primeira linha. 4 moedas da de primeira 50 linha, não, centavos. E aqui faz mais uma cédula. R$2. Vou pôr uma setinha para vocês entenderem. Ou não, né? Isso, mais R$2. Certo. Consigo juntar moedas aí para formar mais uma cédula de R$2, pessoal? Será que eu consigo? Não, né, Pro? A gente só tá com R$1. É, aqui só tem R$1. Falta ainda outro R$1 para fazer mais uma cédula. Então, quantas cédulas de R$2 o Emerson receberá nessa troca? Ele vai receber 4 notas, 4 cédulas de R$2 e vai continuar com as moedas de 50 centavos e de 25 centavos. Isso mesmo. Então, o Emerson pegou todas as moedas dele, mostrou para os primos, foi lá na padaria ou num comércio próximo da casa do avô e pediu para trocar as moedas por cédulas de R$2. Como ele é muito inteligente, ele já nem levou todas as moedas. Isso, já fechou. Ele levou apenas as moedas que ele iria conseguir trocar. Opa. E aí, pessoal, agora tem mais uma pergunta aqui que a gente precisa pensar um pouquinho. De tudo isso que aconteceu, desse negócio de trocar moedas por cédulas, vocês mesmos já identificaram que sobrou moedas, tá bom? Quantas moedas sobram nessa troca? Ah, depois que ele trocou por R$2, quantas sobraram? Sobrou, exatamente. E aí, turminha? Quantas moedas? Olha, já estão respondendo, Ju. Professora Jaqueline, muito obrigada. Já responderam. Mas eu vou bem devagarzinho aqui, porque às vezes tem algum aluno que ainda está se encontrando. Então, a gente vai bem devagarinho. Vamos fazer novamente a troca para
R$2. Ficou no outro slide lá. Sim. Então, eu tenho aqui uma cédula de R$2, outra cédula de R$2, outra cédula de R$2, 4 moedas de 50 centavos formam R$2. E aqui eu tenho apenas R$1, que não dá para fazer a troca pela cédula de R$2. Quantas moedas sobraram? Ó, a Rafaela já está falando, a Lara. Sobraram, professora Juliane, 3 moedas. Muito bem. Então, sobraram moedas? Sim. Sim. Quantas? 3 moedas. 3 moedas. Será que dava para a gente fazer diferente esse agrupamento, Pro Vivi? Ah, daria sim, Pro. Vamos tentar fazer Nós diferente? poderíamos isso. Esse agrupamento? Isso. Se a gente mudar o agrupamento, vai diminuir a quantidade de moedas. Pode ser. Vamos. Que outro agrupamento a gente pode fazer? Pode ir lá, lá, pode começar com as moedas que sobraram. Isso. Não é verdade? 2 de 25. As 2 de 25. Com mais 3 de 50. Mais 3 de 50? É, vai dar R$2. Aqui tem R$1, ó. R$2 aqui. Isso. 2 de 50 aí tem e 2 de 25. 50, Pro. Opa, perdão. São 3 de 50. Ai, eu adoro moeda, mas de vez em quando elas me... São 3 de 50 centavos. Vai Verdade. dar mais... A Pro adora moeda, mas às vezes... Aí. E aí a quantidade vai diminuir de sobra. Aí, ó. Então, aí temos aqui... R$2. R$2. Opa. Mais R$2. Mais R$2. E mais R$2. Mudando o agrupamento, muda Isso. a quantidade de sobra de moedas. Olha que interessante, pessoal. Aí, quando vocês forem fazer isso na sua casa, vocês tiverem uma quantidade de moedas e quiserem trocar por cédulas, é legal pensar nesses arranjos que dá para fazer, nessas trocas diferentes. Então, podem sobrar 3 moedas ou 2 moedas. 2 moedas. Vai depender do seu agrupamento. E ainda dá para fazer outro arranjo, né, Pro? Sim, estão falando que sim, professora. E se a gente fizer assim, ó? Vamos agrupar as moedas de 50 centavos. Essas 2 moedas de 50 centavos que formou R$1, com mais uma moeda de R$1. Agora sobra uma moeda. Agora sobra uma moeda. Então, dependendo do agrupamento, vai sobrar 3 moedas, 2 moedas ou uma moeda. Muito bem. Eu gostei muito da participação de vocês. Vocês estão indo muito bem nesse negócio de trocar moedas. A Pro Juliana que se atrapalhou aqui, mas vocês estão indo super bem. Então, sobrarão moedas nessa troca? Sobrarão. Sim. Quantas moedas? 3 ou 2 ou uma, dependendo do agrupamento de moedas que você fizer, do arranjo das moedas. Isso, é importante você fizer. fazer o registro do seu agrupamento. Se você agrupou de uma maneira, pode sobrar 3, 2 ou 1. Exatamente. Bom, E qual é o valor total das moedas que não foram trocadas pelas cédulas de R$2? Aí não tem erro. Aí não tem R$1. erro, o valor é o mesmo. Vai sempre sobrar R$1. Sempre vai sobrar R$1. Por quê? Ele tinha R$9. E aí, para trocar por cédulas de R$2, sempre vai sobrar R$1. Porque eu vou ter 2, 4, 6 e R$8 em moedas em cédulas de R$2. Então, no caso de R$9, sempre vai sobrar R$1. Agora, o tipo de moeda que vai sobrar, isso depende do seu arranjo. Gostaram da atividade? Eu espero que sim. Com certeza, foi uma aula bem gostosa, professora Ju. Isso aí. Não esqueçam de avaliar a nossa aula. Daqui a pouco a gente volta com mais matemática, tá bom? E continuem trocando as suas moedinhas. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.
programa a seguir é livre para todos os públicos. E aí, terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos retornando para a nossa aula de matemática aqui do Aprender Sempre, volume 3. Eu sou a professora Juliana Nadeu e quem vai me ajudar aqui na aula é a professora Vivi. Bom dia para quem está chegando agora, sejam bem-vindos para o nosso segundo momento Aprendendo Matemática com a professora Ju. Isso aí. E vocês se lembram da aula passada? Para quem está chegando agora, eu vou dar umas dicas, tá bom? Essas aulas que nós estamos fazendo aqui nessa semana são do Aprender Sempre, volume 3, na sequência didática 2, tá bom? Essa semana aqui a gente vai dar exclusividade para matemática, então sempre vai ter aulas duplas de matemática ou triplas, amanhã e na sexta-feira, tá bom? E a gente vai desenvolver as atividades da sequência 2, que eu já falei para vocês. Hoje nós estamos trabalhando a aula 3 e 4. Já tivemos a aula 3 e agora vamos para a aula 4. Se você está chegando agora, que pena, perdeu uma atividade muito legal, né, para Vivi? No primeiro momento trabalhamos com o sistema monetário, trocas de moedas, foi muito legal. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho com o valor posicional dos números, tá bom? Mas se você perdeu, pode retomar depois no YouTube, no Facebook ou no repositório de vídeos do Centro de Mídias. Para os alunos, eu quero que vocês utilizem o material do Aprender Sempre, mas se você ainda não tiver recebido, não tem problema. O caderno é suficiente para você realizar as atividades. Como eu já falei, se vocês não conseguirem fazer a atividade junto com a gente aqui, retoma a aula depois lá no YouTube, no Facebook, no repositório de vídeos, e aí vocês vão retomando essas aprendizagens. O Aprender Sempre é um material que foi elaborado para se trabalhar de forma presencial na escola. Então, aqui no Centro de Mídias, a gente fez umas pequenas adequações para poder conseguir trabalhar as atividades do material dessa forma, sim, à distância e dentro do nosso tempo. Tudo bem? Professores e família, a comunicação com os alunos é exclusiva de vocês no chat por ano série. E eu vou contar muito com a colaboração de vocês trazendo as contribuições dos alunos no nosso chat grande aqui, certo? Vamos para a habilidade então? Hoje a gente vai trabalhar a EF03, MA02. Identificar características do sistema de numeração decimal utilizando a composição e a decomposição de número natural até 4 ordens, certo? Então, vocês se lembram dos netos lá que iam passar todas as tardes na casa do avô e da avó, né? Fazendo desafios matemáticos. E aí apareceu um novo desafio, que foi a Maria Cecília que propôs. Ela propôs, então, para os seus primos, Emerson, Eliane e Grace, uma brincadeira da seguinte forma. Mostra-se uma cartela com um número escrito e ela fala um algarismo. E qual é o desafio que eles têm que cumprir? Eles devem acrescentar o algarismo em alguma posição do número para formar o maior número possível. Tudo bem? Então, vamos lá. A Maria Cecília mostrou para os seus primos a cartela com o número 42 e falou o algarismo 3. Que números, professora Vivi, a gente pode formar utilizando o 42 e colocando aí o algarismo 3? Para ele ficar maior? Para ele ficar maior. Eu colocaria o 3 no final, professora. É? Isso. Ó, a Pro trouxe aqui alguns números, tá? Móveis. Se vocês tiverem também, não tem problema. Dá para fazer com lápis. Aqui está o número que a Maria Cecília deu para os seus primos. E aqui o algarismo 3. Vamos experimentar as possibilidades? Sim. Vamos colocar o algarismo 3 aqui, ó, depois do número 2. Que número a gente formou? 423. Muito bem. Vamos colocar ele entre o 2 e o 4?
Vamos aqui. Olha como vocês são espertos, turminha. Uau! E aí, que número é esse, pessoal? 432. Muito bem, então a gente formou o 423, o 432, e se eu colocar o 3 antes do 4? Aqui. Que número eu formei? 342. Muito legal essa brincadeira, né? Vocês gostaram? Nossa, e eu ia me dar mal, porque eu ia colocar o 3 no final, mas percebi aí que se colocar ele em outro lugar, fica melhor. Vai ficar maior. Vai. Então, vamos ver os números que o Emerson, a Grace e a Eliane conseguiram formar. Eles colocaram o 3 antes do 4 e formaram o 342. Só um minuto, gente, que a Pro se atrapalhou aqui. Tá aí, Pro. Com a lousinha. Volta, oráculo, por favor. Muito obrigada. Vocês também gostam do oráculo? Eu adoro, porque ele me ajuda bastante aqui quando eu me atrapalho com a lousinha, né? Então, olha só. As crianças formaram o 342 e o 432. Qual outro número que a gente podia ter formado? 423. Isso, então a gente pode colocar o 3 lá no final. No final. 423. Comparando aí os 3 números que a gente conseguiu formar, qual é o maior? Ah, eu estou vendo aqui que o Kelvin colocou uma outra combinação. Mas olha, não é para a gente desmontar o número 42. É para a gente colocar o número 3, o algarismo 3, dentro do número 42. Então, sempre vai ter que vir o 4 primeiro do que o 2, tá bom? Não é um arranjo de números, tá? Muito bem. Vamos lá. Qual é o maior número que a gente conseguiu formar colocando o 3? Antes, no meio ou depois do número 42? A melhor escolha, professora, é colocar o 3 no meio. No meio, ele vai ficar maior. Maior. Porque aqui, ó, se a gente comparar o 3 no 432, quanto que ele vale? 3 dezenas, 30. 30. E se a gente colocar o 3 aqui no 342, quanto que o 3 vale? 3 centenas vai valer 300. 300. E se a gente colocar o 3 aqui no último lugar, 3 ele vale unidades, 3. Só que aí, no caso, como o 4 é maior do que 3, e em 432 ele vale 400, a gente vai colocar o maior número 432. Isso. Será que eu me fiz entender? Sim, porque o 4, ele é maior, está na centena, né? 400 é mais do que 300, conforme o nosso quadro ali. Isso, e se a gente comparar aqui, o 423 também começa com 400, e o 432, aqui na dezena, né? Ou a gente tem o 20 para o 423, ou a gente tem o 30 para o 432. E aí o 432 é maior. Muito bem, pessoal. Gostei de ver o trabalho de vocês aqui. Agora eu preciso da ajuda de vocês aí com alguns números que, para continuar a brincadeira, foram aparecendo. Então, vocês podem fazer também. Coloquem o algarismo 5 no número 79. Eu vou mostrar aqui para vocês. Pode ser no meio... Pode ser no começo, no meio ou no final. Tá. Só não pode mudar a ordem do 79, né? Tá. Então, vamos lá. Vamos colocar o algarismo 5 no começo. Aqui, antes do 7. Que número formou? 579. Tá. Agora, eu vou colocar aqui, entre o 7 e o 9. Que número formou? 759. Muito bem, já está maior do que 579, Sim. né? Muito bem. E se eu colocar o 5 no final do número 79? 795. Qual foi maior, Pro Vivi? Eu gostei desta combinação, Pro. Não sei se eles concordam. Porque
Aqui no meio era 759, 50 é menor do que o 90. Então, vamos deixar 795. Agora, eu não vou fazer. Eles vão mandar aí para mim, professora. Qual é o maior? Qual é o maior número que eu posso formar colocando o algarismo 5 em 28? Vamos lá, turminha. Vamos lá, estou aguardando aqui. Professores, tragam as socializações dos seus alunos para a nossa aula. 285 é o maior número que eu posso formar colocando... A Luísa discorda. A Luísa diz que é 825. Então, mas lembra que eu falei que a gente não pode inverter os números Luísa? aqui? Tem que deixar o 28 nessa posição. Tem que deixar o 28 junto. Nessa sequência, o 2 primeiro e depois o 8. Olha lá. Então, eu posso colocar o 5 aqui depois do 28, eu vou ter 285. Se eu colocar o 5 entre o 2 e o 8, eu vou fazer 258. Mas, se eu colocar o 5 antes do 28, eu vou ter 528. Que é o maior, né, gente? Isso, a Tanuzi concorda com você. E o Vinícius também. Agora vocês vão colocar, mas lembra da regra. Não pode mudar a ordem do número da primeira cartela, tá bom? Ou vocês colocam o 1 antes, ou no meio, ou depois dos algarismos, tá? Não pode trocar a ordem do 37. Qual é o maior número que nós podemos formar com 37 e o algarismo 1? Então, a regra é ou colocar esse 1 no começo, no meio ou no final. No final, isso aí. A ordem do 3 e do 7 tem que permanecer. A Pro Marineide já colocou aí 371, a Pro Márcia 371. No final, elas estão colocando a 1 Pro no Marlene final. disse que a Luísa falou 371. Muito bem, então nós vamos colocar 1 no final. No final. Nós vamos formar 371. E 1. Gostando de ver, gente? Tô gostando de ver. Tá indo muito bem. Tem mais números aí pra gente pensar, tá? Vamos lá? Agora a gente tem o número 66. Em que posição nós podemos colocar o algarismo 8? São dois algarismos iguais. São dois algarismos iguais. Em que posição nós podemos colocar o algarismo 8? Já estão falando... Para formar maior número. A melhor opção é colocar ele no começo. Estão falando no começo. Ah, muito bem. Se a gente colocar o 8 aqui no começo, quanto que ele vai valer? 866. Se a gente colocar o 8, quanto que ele vai valer, galera? E olha lá, turminha. As pros estão nos ajudando bastante aqui. Isso aí, 866. Quanto que vai valer o 8 se eu colocar ele aqui no começo do número? Ele está na centena, 8 centenas, 800. Mas, se a gente colocasse o 8 no final, olha a mudança que ia fazer na nossa vida. Se eu colocasse o 8 aqui no final, quanto que ele valeria? Ele está na ordem das unidades, 8 unidades. Exatamente. Então, o número maior é 866, porque aí o 8 vale 800. Nossa, que legal, né? Muda o algarismo de posição no número e o valor muda também. O valor muda também. Vocês já repararam isso? Quando a gente muda o algarismo de posição no número, valor dele muda também. Muito bem. Gostei disso, gente. Acho que é uma ideia interessante para a gente guardar. Tá? O algarismo, ele vale o tanto do lugar que ele ocupa no número. Isso, dependendo da posição que ele está no número, ele vai ter um valor diferente. Muito bem. Então, vamos lá. No 77, aonde eu posso colocar o algarismo 3 para formar o maior número? Vamos lá, dá um tempinho para a turminha que está acompanhando a gente. Já tem um monte de criança
colocando... A Maria, né? Maria ou Maria, o Hugo, o Pedro, Isso. o Arthur. Estão falando que uma boa opção seria colocar no final. Isso mesmo. Se eu colocar o 3 aqui no final, ele vai valer 3. Mas esse 7 aqui vai valer quanto, Prof. 700. 700. Ele valia 70, eu coloquei o 3 lá no final. Ele passou a valer 700. Olha que legal. Muito bem, pessoal. Então, o maior número que eu posso formar é 773. Isso é muito interessante. E é uma brincadeira E dá que para vocês... ir longe essa brincadeira, hein? Oh, dá para passar, vai longe. brincar Vocês podem bastante. desafiar aí os seus amigos, a professora pode desafiar os alunos a colocar outros algarismos, ampliar o conhecimento de vocês, falando um pouquinho sobre o valor posicional dos números, tá bom? Então, vocês podem fazer cartelas ou a professora pode mandar um número no chat e o algarismo e vocês têm que colocar. Fica aí um desafio muito interessante para vocês brincarem aí durante a semana, certo? Agora eu quero uma ajuda de vocês. Aqui, ó, nós vamos comparar dois números formados pela turma da Maria Cecília aí, pela Eliane, a Grace e o Emerson, certo? Ela usou o algarismo 5 para formar o número 795 e o algarismo 5 para formar o número 528. E agora eu quero mostrar para vocês umas fichas que provavelmente vocês têm aí. E eu vou formar os números aqui na tábua para vocês. Conhecem essas fichinhas? Sim. Muito bem. Vou formar aqui para vocês o número 795, certo? E embaixo eu vou colocar o número 528. 528. Vamos pensar sobre o algarismo 5 nesses dois números. E aí vocês vão escrever para a professora no chat a pergunta que eu vou fazer, tá bom? Então nós temos o primeiro número, 795, e o segundo número, 528. Eu vou separar aqui o 5 desse número, certo? Certo. Colocar do lado. Aqui nós temos o 5 do 795. E desse lado, nós temos o 5 do 528. Qual que é a diferença desses dois 5? Qual que é a diferença? Estão falando, professoras, que o valor do 5 é... Muito bem. A Alicia disse que eles não são iguais, a professora Vanessa está dizendo. No 795, o 5 é unidade. 5 e unidades. E no 528, o 5 é centena. Vocês estão vendo a diferença? No 795, o 5 vale apenas 5 unidades. E no 528, o 5 vale 500. Muito bem. Agora, olha a pergunta que estava colocada aqui no nosso material. O algarismo 5 está presente nos números 795 e 528. O valor desse algarismo nos dois números é o mesmo? E aí? Já me falaram. Já falaram que não, professora. Não, agora eu preciso da ajuda de vocês para a gente registrar a nossa resposta aqui. Ele está perguntando, o valor desse algarismo nos dois números é o mesmo? Não. Não. Justifique a sua resposta. Então, vamos explicar o porquê do não. O porquê não, tá bom? E eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu vou escrever não aqui. Sim. E colocar um ponto. A professora Rosana diz que um está na unidade e outro está na centena. A posição, a ordem deles. Isso mesmo. Então, vamos colocar aqui, ó. Em 795,
O algarismo 5 vale quanto? Vale 5. Vale 5 5 unidades. unidades. Isso aí. E... Opa. Vou espremer aqui para caber, tá? E em 528... Opa. A Pro deu uma titubeada aqui. Sim. O algarismo 5 vale quanto, pessoal? 5 centenas. 5 centenas ou 500. 500 unidades. Será que se eu escrever aqui embaixo todo mundo vai me entender? Só não pode escrever na Miriam. Ah, tá. 500 unidades. Vou colocar, tá bom? Deu certinho, pode escrever. Não tô pegando na mira? Não, pode escrever unidades tranquilamente. Prontinho. A gente não quer escrever em cima da mira, né, gente? Isso. Muito bem, pessoal. Olha que atividade interessante para vocês continuarem e ampliarem aí na casa de vocês. A gente concluiu, então, que o número, o algarismo, ele vale a quantidade em que ele estiver ocupando em um número, certo? Como a gente ainda tem um tempinho, vamos dar uma olhadinha aqui em outros números que a gente formou e vocês vão me dizer o valor desse número dentro, valor desse algarismo dentro daquele número, pode ser? Vamos lá? Vamos voltar aqui? Vamos. Vamos voltar aqui, olha lá. Então, a gente já falou do 795, a gente já falou do 528, agora vamos falar do 371. A gente colocou o 1 no 371. Quanto que ele vale aqui, ó? No 371. Ele está ocupando, né, a ordem das unidades. Tudo bem. A Ana Isso Clara mesmo, Ana falou Clara. uma unidade. Uma unidade. Então, aqui, o número 1, ele vale uma unidade. Vamos ver outro número? Sim. Aí a gente falou aí do 866 e do 773. Vocês falaram para mim que se eu colocar o 8 aqui no começo, ele vale quanto? 800. Ele vale 800. 800. Se eu tivesse colocado o 8 lá no final, depois do 66, quanto que ele valeria? E aí, turminha, no final? Se eu tivesse colocado o 8. A professora Kelly já respondeu. Vou colocar aqui, ó, nessa aqui da... Kelly Priscila falou 8 unidades. E ele valeria 8 unidades. Então, olha a diferença da onde o meu número fica, o meu algarismo fica, muda o valor dele dentro de um número. E muda também o valor do número também, muda também o valor do número, né? Faz toda a diferença ter Sim. R$ 866 ou R$ 668 reais. Muita diferença. Faz muita diferença. Então, quando vocês forem registrar algum número aí, tem que pensar no valor que aquele algarismo está ocupando. No caso aqui, para deixar o número maior. Para deixar o número maior ou para deixar o número menor, tá bom? Então, vocês podem fazer esse desafio aí com a sua professora, com seus colegas, tá? Hoje, nas aulas 3 e 4, nós aprendemos a trocar cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro e falamos sobre a importância do valor posicional de um algarismo dentro de um número. A aula de hoje foi muito legal, né, Provivi? Eu agradeço, é sempre muito bom estar com você, Ju. Muito obrigada, pessoal. Adorei a atividade de hoje.
Não esqueçam da nossa avaliação. Conta aí o que você achou da nossa aula para a gente melhorar sempre mais e mais. Muito obrigada de verdade. Agora vai ter aula de língua portuguesa com a Pro Vivi, né? Já volto, tá, turminha? Até mais. Já Beijos. volto. Tchau, tchau. Turminha. Tchau. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, terceiro ano, quarta-feira, última aula do dia, né? Depois tem as atividades dos professores. Aula de língua portuguesa. Bom dia, professora Kelly. Bom dia, professora Viviane. Bom dia, turma do terceiro ano. Preparados para a aula de língua portuguesa? Quero ver todo mundo participando. Professora Vivi, boa aula. Obrigada, professora Kelly. Turminha, ontem nós começamos a fazer uma atividade aí, lembra? Parte 1. E hoje nós vamos finalizar o que a gente começou na aula anterior. Para quem não acompanhou a aula ontem, nós estamos fazendo as etapas, nós estamos juntinhos desenvolvendo as etapas de uma produção de texto. No caso aqui, a produção do final de um conto desconhecido. Então, nós já fizemos aí algumas etapas e hoje a gente vai finalizar. Para você que estava acompanhando a aula e para você que chegou agora e não teve a oportunidade de acompanhar a aula ontem, só para a gente retomar. Primeira coisa que a gente fez, leu a parte conhecida do conto. Então, a gente leu, conhecemos o conto que a gente ia trabalhar, porém, o final ficou por responsabilidade nossa. Terminando a leitura, nós fizemos os levantamentos do conhecimento, dos acontecimentos que a gente conheceu ali na primeira parte. Por quê? Eles vão dar condições da gente construir hoje o nosso final. Mas antes, vamos para a habilidade do dia? Professores, olha lá. Habilidade do dia. Planejar e produzir com certa autonomia contos, fábulas, lendas, entre outros textos do campo artístico literário, mantendo os elementos próprios da narrativa ficcionais, o narrador, personagem, enredo, tempo, espaço e ambiente. Então, turminha, hoje o nosso grande desafio é concluir mais 2 etapas. A próxima etapa, que seria a revisão, vou pedir para vocês, professores, porque eu não vou ter a oportunidade de realizar a última etapa nesta semana. Então, nós vamos fazer mais 2 etapas, se possível, me ajude, amplie esse conhecimento dos alunos e não deixe de fazer a revisão, que é a última etapa de uma produção e não menos importante. Então, turminha, ontem a gente fez a leitura, só para vocês retomarem, olha quais foram os acontecimentos. Ó, estes foram os acontecimentos que nós levantamos ontem da primeira parte do texto conhecido. Então, olha, Reino do Lago Verde, onde aconteceu a narrativa. No nosso conto tem um mago que ele é guardião, um vilão que chama Noturno, o mago conhecia a magia do lago, o vilão, né, tentou jogar tinta no lago, o mago descobre o plano e o mago pede para o Noturno ir embora. Esta primeira parte aqui foram levantamentos dos conhecimentos da parte conhecida do conto. Por que que é importante saber? Porque a gente tem que fazer o nosso final coerente. E esses levantamentos, de tudo que já aconteceu na história, vai nos dar direção para a gente fazer nosso final bonitinho, combinando a parte desconhecida com a parte conhecida. Esta foi uma etapa, a segunda etapa. Não foi isso, Pro? Foi isso. A gente levantou todos os acontecimentos, o lugar e os personagens para que a gente soubesse de tudo que tem na história e aí a gente deixou tudo em tópicos para a gente não esquecer de nada. Isso, lembrando que não precisa ser frases longas, o importante é você colocar lá uma expressão, uma palavra que lembre você daquele momento do acontecimento do conto. Depois eu deixei um desafio. A gente precisava decidir qual seria o final do nosso conto. Porque a partir da final, daquilo que eu queira,
dar continuidade para o meu conto, que eu vou planejar os acontecimentos para chegar naquele final escolhido. Então, ontem apareceu essas duas sugestões. Olha, possíveis finais. Noturno planeja outro plano e se dá mal. Essa foi uma sugestão. E a outra sugestão, noturno tem seu coração transformado. Agora é com vocês. Sim. Qual é a escolha de vocês? Para a gente finalizar nosso conto. esse conto. Que final vocês querem? Porque é o final que vai determinar os acontecimentos. Porque é a partir da minha escolha, a partir do que eu quero para o meu conto, que eu vou planejar os acontecimentos para chegar naquele final. Qual vocês acham melhor? Noturno, planejar outro plano e se dar mal? Ou noturno ter o seu coração transformado? Qual é o final que a gente vai dar para o nosso conto? E agora? É com vocês, é vocês que vão escolher. Porque é a partir do que vocês escolherem que a gente vai dar continuidade à nossa aula. Qual final? Professores, por favor, tragam as sugestões dos seus alunos, né? Qual é o final, professora? Ó, tá todo mundo torcendo e querendo um final que ele tenha ali o coração transformado. Ah, então preste atenção, turminha. Nós fizemos o levantamento, colocamos ali 2 possíveis finais, poderia ter mais, tá, gente? Poderia, na sala de aula, cada aluno tem a oportunidade de colocar lá, vamos fazer assim, assim. A gente coloca todos os possíveis finais. Quando a gente escolhe um, aí sim, tudo a gente vai fazer, planejar para acontecer aquilo. Então, vocês querem que o coração, a segunda opção? Exatamente, todo mundo, então, é unanimidade, professora. Então, o nosso final do conto vai caminhar, tudo que a gente planejar vai ser para que isso aconteça. Noturno tem seu coração transformado. Observaram? Agora que a gente escolheu como vai terminar nosso conto, a gente já sabe. O final do nosso conto é o noturno com o coração transformado. Agora a gente tem que planejar o que vai acontecer para que esse final seja garantido. Nós vamos planejar passo a passo o que a gente vai querer fazer aí para que a gente chegue nesse final. Vocês me ajudam? Vamos lá, Sim. Professora Kelly? Então, vamos lá. Planejamento, planejamento do texto. A gente já conhece o conteúdo do nosso conto, já conhecemos os personagens, o cenário, né, ali o enredo, já escolhemos o final que a gente quer para esse conto, agora a gente tem que planejar. Para isso acontecer, quais são os acontecimentos que podem aí aparecer no desenvolvimento do nosso conto? O que você acha, professora? Esse passo a passo para a gente chegar até a transformação do coração do noturno, é isso? Isso, passo a passo, o que vai acontecer? Lembrando que como a gente está planejando, ainda não estamos escrevendo o nosso conto, não precisa ser frases longas, pode ser tópicos, palavras, pequenas expressões. E aí, professora? Ó, professora, eles já estão quase lá para o final, mas eu acredito que é importante a gente pensar que o noturno pensou em outro plano. Porque do que a gente tinha terminado de ler ali, né, depois lá que o noturno queria jogar tinta no lago, então é importante que ele pense em um outro plano. Pode ser, turminha? Então, olha lá, uma possibilidade é ele tentar outro plano, tá vendo? A gente vai colocar passo a passo o que ele vai fazer até chegar no coração transformado. Então, outro plano? Um plano. Então, eu vou colocar aqui outro plano. Sim. Opa. E a gente podia pensar no que seria esse outro plano, né? Quando a gente fala que ele vai fazer outro plano, que plano seria esse? É importante. Tem vários planos. Que plano poderia ser? Ah, eu acredito. A gente tinha lá a figura dos duendes. Ó, vamos ver se vocês concordam com a ideia da professora Kelly, tá bom? Sim. Vamos lá. Então, eu acredito que ele poderia capturar um duende. Então, olha aqui que a professora Kelly está trazendo pra gente. Precisa de novo plano, porque a gente vai ter que transformar esse coração aí. E ela está sugerindo
a presença, a captura de duendes. O que vocês acham? Pensando que os duendes são fiéis, né, escudeiros ali do guardião. Se pega um duende, automaticamente está mexendo ali com o nosso mago. Pode ser? Então, podemos colocar essa ideia, Acredito professora? que sim. Podemos? Então, vamos fazer isso. Para ele ter seu coração transformado, ele vai fazer um plano, capturar um duende. Vamos colocar. Lembrando que é um final de conta, é um texto de autoria, a professora está aqui modelizando, mas você, quando for construir o seu, você faz o seu planejamento, tá bom? Mas para este final. O final nós escolhemos juntos. Agora, os acontecimentos, você planeja aí para escrever o seu final. Combinado? A Pro vai modelizar aqui o final da equipe aqui do Centro de Mídias, tá bom? Então, capturar duende. Então, esse vai ser o plano. A gente já tem um plano que depois a gente precisa escrever. Elaborar melhor, né? Desenvolver. Sim. A gente só quer as ideias. Outra coisa, então ele fez esse plano, professora Kelly. E aí? O que acontece depois deste plano? Se ele pensou em capturar, eu acho que ele vai ter que ir pegar o duende. Vai ter que capturar o duende e colocar no saco. Pode ser um saco? Não sei. Pode ser, Pode turminha? ser saco. Então, olha lá. Ó, as ideias, eu estou indo com a professora Kelly, tá bom? Lembrando que ela está me ajudando nesse momento, mas aí, na sua casa, você vai criar os seus acontecimentos, porém, o final tem que ser o que a gente escolheu juntos. O noturno, teu coração transformado. Então, qual seria a próxima etapa, professora Eu Kelly? acredito que ele vai vai capturar o duende, porque já é... Mas ele vai colocar dentro do saco. Colocar o duende dentro do saco. Esse noturno vai aprontar. Duende no saco. Nós estamos planejando o que a gente vai escrever no nosso final. Colocar duende no saco. Isso. E depois, Pro? Eu acho que para dar um pouco de emoção, ele pode fugir para a floresta. Concorda com a professora Kelly? Concorda? Eu estou dando asas para a imaginação da professora Kelly. Então, ela já sabe que ela precisa chegar aonde que você tem que chegar, professora Kelly? No noturno, tendo o coração transformado. Então, tudo isso que você está pensando vai ajudar eu transformar o coração do noturno. Sim. Olha lá, hein? Então, vamos lá. Ai, que medo. Depois que o noturno colocou lá o duende no saco, ele fugiu para a floresta. Fugiu para a floresta. Tem que ter um pouco de emoção nesse final. Então, vamos colocar aqui. Fugiu para a floresta. Porque, por enquanto, ele ainda está com aquela coisa de ter um plano, de sequestrar, né? De capturar um duende e vai fugir para a floresta. Estou pensando nisso, professora. Tá ok, eu estou embarcando na sua imaginação. E assim os nossos alunos e professores e responsáveis que nos acompanham têm a oportunidade de observar o movimento do que a gente está pensando aqui para garantir uma produção de um final de conto, garantindo e respeitando a parte inicial, que é a parte já conhecida por nós. A Rafaela embarcou nessa emoção minha, ela disse que o saco vai ficar um pouco pesado. Então, eu noturno vai ter um pouco de dificuldade para fugir. Vai ter que jogar lá. Vai ter que ter uma força ali. Então, professora Kelly fugiu para a floresta. Já é o suficiente, gente, para a gente transformar o coração. Esses 3 episódios aí já nos dá condições da gente escrever um texto transformando o coração do noturno? Não, aí tem que aparecer o mago. De repente. O personagem principal que conhece a magia. Então, aparece o mago? Agora ele aparece. Então vamos realmente, colocar Rafaela, aqui. O saco pesado, demorou um pouco para fugir. Isso! Aparece o mago. Isso. Pronto! Já podemos escrever nosso texto, professora. Apareceu o mago faz tudo, resolve tudo? E aí? Ele vai usar a magia dele. Então aparece o mago e usa a magia? Posso completar ali? O feitiço, isso mesmo. Estão lá dando uma sugestão para mim de feitiço, a magia, o feitiço. Mago usa magia? Isso. Quem fugiu foi o noturno
com o duende, eu já estou imaginando com o duende com o saco nas costas, assim, né? Isso, tá, turminha? E quando a gente está planejando, meus amores, a gente não precisa escrever tudo. A gente vai colocando ali elementos que vai dar condições da gente lembrar de escrever o nosso texto lindinho. Isso que a gente está fazendo é o planejamento do que a gente vai escrever. Quando você planeja, pode ter certeza, a qualidade do seu texto fica muito, mas muito melhor. E aí, professora? São ideias, né, para terminar essa história. São ideias para terminar essa história. E outra coisa, lembrando que nós temos ali que organizar essa ideia para chegar no final que a gente escolheu. Qual é o nosso final? Então, já que ele usou a magia, aí sim, o noturno vai ter o coração transformado. Ah, chegamos no nosso final. Sim. Porque todas as nossas organizações aqui das ideias, todos os nossos planejamentos é para que a escolha do nosso final seja garantida. Então, noturno tem o coração transformado? Sim. Estão dizendo lá que essa magia foi boa para ele, transformou o coração. A gente vai ter ótimas dicas ali para escrever. Então, agora, depois que a gente começar a escrever, então, e aí que você vai dar asas para a sua imaginação. Sim. A partir desses tópicos, você vai dar asa para a sua imaginação e vai fazer um texto de autoria lindo, bem bonito, combinando com a parte inicial. Noturno tem seu coração? É, o coração transformado. Agora, turminha, isso aqui que a professora Kelly e a professora Viviane fizeram, foi o planejamento dos acontecimentos que vai dar condições da gente redigir, escrever o nosso final escolhido. Lembram? Tinha 2 finais para a gente escolher. E é a partir da escolha deste final que você planeja. Se a gente tivesse escolhido aqui, ó, noturno planeja outro plano e se dá mal, provavelmente a gente teria que fazer aí teria outras ideias. Sim. Tá? As ideias vão ser sempre pensadas a partir do final que você escolheu. Perfeito? Agora, vocês querem copiar, vou deixar aí. Este é o planejamento que a gente construiu aqui, eu e a professora Kelly e eu. Planejamento feito, o que a gente começa agora a fazer? Agora a gente vai escrever o nosso final. Isso, nós vamos escrever o nosso final. E o que vai dar condições disso é a gente ir acompanhando ali o desenvolvimento dessas ideias. Então, em alguns momentos eu vou mudar, ir e vir com a tela para vocês acompanharem, porque aquilo que a gente já escreveu, a gente vai ticando, a gente vai grifar para você já acompanhar ali. Tudo bem? Então, lembrando, para eu fazer uma boa produção de texto, no caso aqui a gente está fazendo um texto de autoria, o final de um conto desconhecido, eu leio para eu conhecer o gênero, conhecer a narrativa. Eu faço o levantamento dos acontecimentos, do que já aconteceu, da parte conhecida. Foi o que a gente fez aqui. Eu escolho um final. Foi o que a gente fez aqui. A partir do final escolhido, eu planejo as ideias que vão me levar àquele final. E aí, agora eu começo a escrever. Olha, para quem achava que escrever é fácil, tá vendo? Tem toda uma coisa ali por trás. Ainda falta uma parte, a revisão, que a gente não vai conseguir, mas o seu professor depois vai te ajudar nisso, tá bom? Então, vamos lá. Parte final do conto, olha. Lembre-se, neste reino eu sou o guardião do lago e estou sempre alerta. Dias depois... Dias depois... E aí, professora? Dias depois... A gente pode continuar assim, professora Viviane? Noturno já estava com outro plano em mente, porque foi a primeira coisa que a gente pensou, que ele ia ter mais um plano para colocar em prática. Olha aqui, a professora Kelly está trazendo esta informação aqui para dentro do nosso final. Podemos?
Então vamos lá, professora? Então, dita para mim, por favor, lembrando que é um ditado ao professor, você dita e eu escrevo. Igualzinho quando a gente está em sala de aula. A professora Vivi não consegue escrever ao mesmo tempo que a gente fala. Então, quando é um ditado, a gente vai ditando pausadamente e acompanhando a escrita dela. Por favor, ditado ao professor. Ela dita, trazendo aquelas ideias que a gente já planejou e juntos vamos construir um final, tá bom? Vamos lá, dias depois. Noturno. Noturno. Já estava. Com outro plano em mente. Em mente. Então, ficou assim, ó. Lembre-se, neste reino eu sou o guardião do lago, estou sempre alerta. Dia depois, Noturno já estava com outro plano em mente. Professora Vivi, eu quero continuar. Aí vamos colocar você quer uma continuar? vírgula. Nessa mesma. Então, vamos lá. Desta vez. Quer continuar? Então, olha lá, turminha. Desta vez. Ia capturar um dos duendes. O mago tinha vários duendes, né? Sim, lembra naquela parte que já estava colocada, tinha vários duendes. Então ficou assim. Em mente, desta vez, ia capturar um dos duendes. Mais alguma coisa, professora? E obrigá-lo, adorei, e obrigá-lo a contar tudo sobre a magia do lago. Então, olha, tá vendo, gente? Preste atenção. Foi rápido. Foi muito. Esta informação aqui, ó, outro plano capturar o duende, olha como ficou quando a professora Kelly trouxe para nossa escrita. Sim. Lembra, a gente teve um tópico, a partir daquele planejamento, olha como ficou aí o acontecimento. Noturno já estava com outro plano em mente. Desta vez, ia capturar um dos duendes. Capturar para quê? Isso. Para quê, Pro? Para obrigá-lo a contar. Para professora, não é. Vamos devagar, ali. Ansiedade contra o tempo. Para terminar, o tempo está indo, professora, mas vai dar tudo certo. Obrigá-lo a contar. Obrigá-lo a contar tudo sobre a magia que envolvia aquele lago. Pessoal, observem que a partir daquele primeiro tópico, olha a ideia que a professora Kelly trouxe a partir daquele tópico. Só com este tópico, ó, outro plano, capturar duende. Olha aqui que virou dentro do nosso final. Noturno já estava com outro plano em mente. Desta vez, ia capturar um dos duendes para obrigá-lo a contar tudo sobre a magia que envolvia o lago. A próxima, né? A continuidade da nossa escrita, do nosso final. A gente vai ter que trazer para cá, ó. A gente vai ter que escrever trazendo essa cena, colocando o duende no saco. Turminha, nossa aula já está chegando ao fim. Então, o que eu quero propor para vocês e conto com a ajuda de vocês, professores?
A partir deste planejamento, faça o seu final para o nosso conto. Passando por tudo isso que a gente fez, ó, a gente já tem o planejamento aí. Já temos aí como a gente usou o primeiro tópico. Aí eu convido vocês, professores, a incentivar os nossos alunos a partir deste planejamento, desenvolver, né, textualizar, escrever o texto para chegar naquele objetivo que é transformar o coração do nosso amigo lá noturno, que infelizmente o tempo da TV não permite, e aí eu preciso muito da parceria de vocês. Professora Kelly, muito obrigada. Eu que agradeço sempre, lembrando que escrever é um grande exercício e a gente só está começando, certo, professora Sim, Vivi? em outras oportunidades a gente volta, tá bom? Mas eu acredito que deu para mostrar para vocês um pouquinho de como resolver essas etapas. Avaliem a nossa aula, é sempre muito importante, porque a gente busca cada vez mais melhorar nossas aulas para contribuir com o trabalho de vocês aí. Muito obrigada, professores, e até breve. Tchau. Tchau, gente. Fiquem Tchau. bem.